Separar dele tornaria a sua vida sem sentido? Olá, eu sou Yara Restini, eu tô aqui para ajudar você a se separar e ser feliz. Como eu passei por muitas separações, entre elas 7 oficiais, eu quero ajudar você a se preparar para sair da relação que te faz infeliz, a conduzir aí a sua saída e a reconstruir a sua vida depois, para que você tenha o que eu chamo de uma separação de sucesso. E nesse vídeo eu vou falar dessa sensação de vazio sem o outro, né? Como se sem ele sua vida não fosse mais fazer sentido. Esse sentimento aí não tem a ver com as declarações românticas de amor, em que muitas vezes a pessoa fala, né? Fala até sem sentir profundamente mesmo que a vida não vai ter sentido sem a outra, né? Não, eu tô falando desse sentimento quando ele é sério, né? Esse sentimento é muito mais sério e muito mais escravizante do que essa visão aí romântica meio superficial, né? Por quê? Esse sentimento, ele é escravizante porque ele leva você a pensar que sem o outro, você realmente vai ficar em um abismo e não vai conseguir sair. É aquela crença muito ameaçadora, né, que invade você. Aquela crença de que a vida realmente não vai fazer sentido sem o outro e que paralisa você aí nessa relação infeliz. Deixa você dependente do outro e da relação em si e não deixa você tomar nenhuma atitude. Paralisa e você fica sem ação de tanto medo que dá. De onde vem essa sensação aí, né? Como é que ela foi criada na sua mente? E qual é o problema real por trás desse sentimento de total dependência para viver? Olha, vamos lembrar de você antes de começar essa relação aí. Lembra de você. Como é que você era antes de começar a relação? O que você fazia, né? Do que você gostava? Como é que era a sua vida própria? Porque a sua essência, ela entrou aí na relação, né? E você foi vivendo. Você foi adquirindo novos hábitos, foi aprendendo coisas novas, aí foi deixando de fazer coisas que você fazia, foi começando a fazer outras que você nunca tinha feito. Isso é normal na nossa evolução, não é assim? Só que a partir do momento que você foi abrindo mão das coisas que você gosta, das coisas que você fazia que eram importantes para você, a partir do momento que você foi deixando para lá coisas que você acha importantes, né? Você foi deixando para lá, às vezes, os seus princípios, o que você acha certo, o que você acha errado. A partir do momento que você deixou para lá o respeito por você, tanto de você respeitando você, quanto do outro respeitando você, você foi abrindo mão disso, né? Foi abrindo mão dos seus sonhos e dos seus desejos, quando você foi abrindo mão das suas vontades, né? E do seu crescimento como pessoa, do seu crescimento profissional, da sua essência, né? Das suas necessidades. Aí você foi deixando de ter a sua vida própria. Entendeu a diferença entre você ir mudando coisas, aprendendo coisas, deixando de fazer coisas porque você está crescendo internamente, você está crescendo como pessoa, e você ir deixando de fazer coisas, fazendo coisas novas e tal, só que deixando a sua essência de lado e deixando de ter vida própria? Tá vendo a diferença aí? Então, esse sentimento da sua vida não ter sentido sem o outro, ele se instalou aí dentro de você por falta da sua vida própria.
E quem não tem vida própria tem muito mais medo, não é? Quem não tem vida própria tem mais medo de sair da relação, fica mais dependente da relação. Porque ela fala, mas o que é que eu vou fazer depois? Mas como é que vai ser meu dia a dia? Ela não consegue imaginar, porque ela não tem mais vida própria. Então o que aconteceu? Você deixou o eixo da sua vida girar em torno do outro. Você deixou que esse eixo se deslocasse, não é? É como se a sua vida não girasse em você. É como se ela girasse nas vontades do outro, nas coisas que o outro permite, nas coisas que o outro faz, no que ele acha, no que ele quer fazer no dia a dia, no que ele gosta. Ficou girando em torno dele. Então você deixou de fazer as coisas que você gosta. Você deixou de impor as suas vontades. Você deixou de fazer valerem as suas opiniões. Você deixou de se respeitar. E deixou de impor o respeito também. Você deixou de viver a sua vida para viver a vida do outro. Para viver a vida que ele inventou para você. Ou que vocês dois juntos inventaram para você aí na dinâmica da relação. Então, de repente, o que aconteceu? Você já não tinha mais o quê? Os seus próprios amigos, não é assim? Então, de repente, um amigo se afastou porque ele fazia cara feia, o outro você deixou de se comunicar porque vai que ele achava ruim, o outro se afastou também porque você não pôde mais se encontrar, você não pôde mais sair. Então, você deixou de ter os seus próprios amigos, né? De repente você não tinha mais. De repente você não tinha mais os seus horários. De repente você não ia mais dormir a hora que você gosta e você não podia acordar a hora que você gosta. Você passou a viver os horários do outro. Você de repente não tinha mais o seu próprio lazer. Você deixou de fazer as coisas que você fazia para se divertir. De repente você não tinha mais essa vida de lazer sua. De repente você não deixou os seus hobbies. De repente, se você gostava de pintar, se você gostava de cuidar de plantinha, se você gostava de fazer doce, coisas que você gostava de fazer, os seus hobbies, de repente você foi não tendo mais. Porque o outro não achava importante. No lugar daquilo, ele queria que você fizesse outras coisas, né? Então, de repente, você deixou de ter as suas próprias atividades. Atividades, de repente, aí culturais, atividades aí de exercício físico, as suas atividades, as que você curte, as que fazem bem para você. De repente, você não tem mais. Você ficou sem vida própria. Então, aí quando você imagina a vida sem ele, fica parecendo impossível. Porque sem ele, parece que não vai sobrar nada em você. Não é assim? Olha, eu já passei por isso. Eu já deixei mais de uma vez a minha vida girar em torno do eixo do outro. E eu já senti o chão sair dos meus pés no momento em que o outro me deixou, ou no momento em que eu vi que eu tinha que deixar o outro, porque parecia que eu não saberia mais viver. A sensação que eu tinha era essa, de que eu não sabia mais viver. E é assim que a gente sente mesmo. É um abismo, é um vazio mesmo, muito grande. Então eu pergunto para você, cadê os seus gostos? Cadê os seus talentos que você deixou para lá? Cadê as suas preferências? De tudo. De roupa, de comida, de gosto, de música, de tudo. De canal de televisão. Cadê as suas preferências? Cadê os seus costumes, né? Os costumes que vieram aí da sua família e tal. Cadê? Cadê as suas atividades? Cadê os seus hobbies? Cadê o seu trabalho?
e a sua capacidade de se sustentar, se suprir, ser independente financeiramente, sua capacidade de crescer profissionalmente, cadê? Aí vem o vazio de sentir que você não tem vida própria, e sem vida própria dá muito medo de se separar mesmo. Qual é o problema real por trás disso aí? O problema não é não ter mais ele quando você se separar. O problema já está acontecendo agora, que é qual? É você não ter mais você. Esse é o problema. O seu maior erro agora seria continuar na relação infeliz, paralisada aí por esse medo e continuar sem retornar à sua vida própria. O que você precisa fazer agora é reencontrar você. Sabe, olha bem para você e responde para mim, quem é você? Mas eu quero que você responda quem é você, independentemente do que ele acha de você. Frase que ele fala de você não vale aqui. Olha bem para você e responde para você mesma. Quem sou eu? Quem sou eu de verdade? O que você precisa fazer é retomar a sua vida própria. Retomar o seu eu. Responde para você mesma, como é que é a sua vida aí dentro de você? Como é que você quer a sua vida? Como é que você quer que seja a sua vida? Ou a sua vida de volta? Ou um pedaço da sua vida de volta, mais uma vida que você sonha, que você imagina e que você quer? Como é que é essa vida, né? Essa mistura aí do seu eu de antes da relação com o seu novo eu, com tudo que você pôde aprender. Como é que você quer isso aí? Pensa um pouco nisso, se pergunta isso. O jeito certo de resolver essa dependência de vez na sua vida é você se resgatar. Se resgatar mesmo. Imagina você ali perdida, no meio das ondas lá do mar, né? Sem rumo, sem direção, sem noção de onde você está ali no meio das ondas, né? Você não sabe se está perto da praia, se está mais perto do alto mar, e as ondas vão te jogando para lá, para cá. Imagina isso. Imagina você nessa situação. E aí você ouve, vem vindo um helicóptero de resgate, né? Ele para ali em cima de você, te joga ali aquela escada de corda, né? E aí desce uma pessoa e tira você do meio das ondas, faz você subir, e aí você entra no helicóptero, ele te leva para a areia firme, e aí você se sente de volta, vai, nossa, tô de volta. É isso que você precisa fazer com você agora, se resgatar, sabe, se resgatar, falar, peraí, onde é que está o que eu gosto? O que é que eu gosto? Tá aqui. Onde é que estão os meus amigos que eu ainda posso contatar? Ah, aquela tá ali, aquele tá aqui. Tem minha nova amiga do trabalho, tem um novo amigo que é meu cliente. Onde é que estão os meus amigos? Onde é que estão as minhas atividades? O que era mesmo que eu gostava de fazer, que era bom para mim? Quais? Cadê? Onde elas estão? Cadê minha vida profissional? Ai, minha vida profissional, ela tinha paralisado, mas ela tá ali, ó. Resgatar, sabe? Onde é que está o meu amor por mim? O meu amor por mim mesma, para me proteger de tudo que me ameaça, de tudo que ameaça a minha saúde mental, meu bem-estar, minha felicidade. Cadê esse amor por mim mesma?
Ai, ele está aqui. Esse amor por você mesma é essa corda aí que te resgatou. É o restinho de amor por você mesma que está fazendo você assistir vídeos sobre esses assuntos. Porque você sabe que você precisa ser resgatada, você quer ser resgatada, né? Então você passa a ler sobre o assunto, assistir vídeos sobre o assunto, como se fosse uma busca por socorro, não é? Como se fosse um grito de socorro. E é o seu amor próprio, mesmo ele estando tão esquecido aí, né? De ser regado, como se fosse uma planta, tá ali sem você dar água para ele, sem você nutrir o seu amor próprio, né? Mas é ele que está aí fazendo você ir atrás de informação, você ir atrás de dar um jeito na sua vida. É ele, o seu amor próprio, ele ainda está aí. Precisa ser turbinado, redescoberto, resgatado também. O reaprendizado do amor próprio é que vai tornar possível a sua superação. Ele é que vai tornar possível o seu resgate total de todos os setores da sua vida. Sabe, algumas vezes, quando eu me separei, eu fiquei muito perdida de mim também. Eu também fiquei muito sem vida própria, como eu contei. E eu me perguntava, falava, do que é que eu gosto mesmo? O que era importante para mim mesmo? Nossa, mas isso eu achava errado. E aí de repente eu estava rindo da mesma coisa que o outro. Eu nunca achei isso engraçado, eu sempre achei isso um desrespeito, eu sempre achei isso triste. Então, a gente deixa deslocar tanto o eixo que a gente se perde da gente. Então, esse reaprendizado da gente mesma, esse reaprendizado do amor próprio, é que vai tornar possível a sua superação. E sem uma superação verdadeira, o perigo, qual que é? É você sair por aí buscando mais relações infelizes. Porque aí você começa a namorar outra pessoa, começa a deixar de novo de lado a sua vida própria. E aí o que é que vem? Mais infelicidade. Então a superação, ela tem que ser embasada no amor próprio. Ela tem que ser embasada no autoconhecimento. Ela tem que ser embasada no tratamento aí das suas crenças limitantes, no tratamento das suas travas internas, que te levam a permitir que outras pessoas e outras relações tirem a sua vida própria de você. Eu sei como é isso, eu mesma já fiz isso muitas vezes. Eu saí da relação, arranjei outra pessoa, fiz a mesma coisa, fui deixar o meu eixo girar no eixo do outro. Muitas vezes me aconteceu. Por quê? Porque a minha superação não era real. A minha superação, ela era só superficial. Eu não tratava de mim. A superação, ela tem que tratar da sua carência, tem que tratar das suas travas de verdade, porque senão elas te levam a viver mais do mesmo. Você vai produzir situações idênticas à que você está vivendo agora. Aí você pode pensar assim, mas eu não posso fazer isso antes de me separar? Não posso fazer isso sem separar mesmo? Olha, você pode. Se você conseguir se impor, você pode sim. Só que, sinceramente, eu acho muito difícil que a mesma pessoa que tirou a sua vida própria, certo? Agora vai facilitar a sua retomada de vida própria e do seu próprio eu. Fora que isso pode ter sido feito por você mesma, sem nem o outro ter forçado no começo, porque você pode ter se sabotado, você pode ter sabotado a sua vida própria. Por quê? Por insegurança, por medo de não ser amada do jeito que você é, por não acreditar que você pudesse ser feliz do jeito que você é, né? Aí então o que você fez?
você começou a fazer de tudo, fazer aquela força para ser amada, tanta força que você deixou de ser você. Aí você deixou de ter vida própria. E outra, né? Você, nesse processo, você buscou uma pessoa perfeita para reforçar essa dinâmica de anular a sua personalidade. Você buscou a pessoa indicada para anular as coisas importantes para você. Anular a sua vida própria. E reforçar a sua crença limitante que fala assim, que sem o outro, a vida perde sentido. Então, olha, é muito difícil que essa mesma pessoa agora aceite esse seu movimento de autorresgate. É como se fosse uma âncora. O outro agora é como se fosse uma âncora amarrada aí na sua canela, que ficasse pesando aí na hora de você subir na escada de corda para te levar no helicóptero. Então, o seu resgate é altamente necessário, porque você está sem vida própria dentro da relação infeliz. Lembra? Se você continua aí, nesse ambiente, nesse campo, nessa dinâmica, nessa interação, como é que você vai fazer? Como é que você vai conseguir? Eu não acho que funcione. Uma coisa que pode acontecer quando a dependência do outro e da relação é muito grande, né? Quando você se vê com medo de se libertar e querer fantasiar que, não, mas eu faço isso antes de separar ou sem me separar, né? O duro aí é que você pega e diminui os motivos que levaram você a se separar. O que foi que fez você concluir que aquela relação não serve mais para você? Você começa a se desligar desses motivos. Você começa a diminuir as coisas que fazem você se sentir infeliz todos os dias. Então isso seria autossabotagem. Esse caminho não funciona. E em uma das minhas separações, quando eu ainda não percebia esse tipo de autossabotagem, eu falava assim, por que mesmo que eu não posso continuar com ele? Nossa, por que é mesmo que... é porque ele faz isso, faz aquilo outro contra mim. Então é comum a nossa mente tentar levar a gente por caminhos que ela já conhece. A nossa mente, ela tenta sempre economizar energia. Então ela quer sempre levar a gente para caminhos que ela já conhece, mesmo que esses caminhos levem à infelicidade. Aquele caminho já está pronto para ela já está viciada, digamos assim, naquele caminho. Então é por isso que a gente começa com esses pensamentos, mas e se não sei o quê? Nossa, mas por que é mesmo que eu... Nossa, mas qual é o motivo enorme mesmo que eu tenho para me separar? Existe? Você começa a se enlouquecer quase. Então, a nossa mente é como se ela dissesse assim, bom, esse caminho eu já conheço, que é o caminho de continuar do jeito que tá, né? Esse caminho eu já conheço. Então é melhor eu ficar nesse caminho mesmo não sendo legal, não trazendo felicidade, porque esse caminho aí já é velho conhecido, não tem surpresa. Então a mente da gente tenta deixar a gente na mesmice para poupar energia. Por quê? Ela quer poupar energia de criação. Criação do quê? De outros caminhos, criação de novos caminhos. Então a nossa tendência mental é continuar na mesmice, para não gastar energia para traçar novos caminhos. Porque na hora de se resgatar, você não se enxerga independente do outro, né? Você só se enxerga dependente. Você não tem essa visão. Então a sua mente fala, não, aqui não tem nenhuma imagem aqui para a gente se espelhar, vamos aqui onde a gente já conhece. É bem isso. Então, como você não se enxerga independente, como você não tem mais a sua vida própria, a sua mente fica sem dados, né? Para qual caminho ela te leva. E é por isso que ela tenta te levar de volta para a mesma infelicidade que você já está.
É muito importante que você comece a construir esses caminhos mentais. É imprescindível. Você tem que imaginar, planejar, visualizar a sua vida própria. Imagina você sendo você mesma. Imagina você sendo natural, espontânea, sincera, à vontade. Se imagina independente. Em cada setor da sua vida, se imagina totalmente independente. Fecha o olho e imagina. Traça planos aí mentais para cada setor, para a hora da sua retomada, para a retomada da sua personalidade, da sua independência, para a conquista da sua felicidade. Visualiza isso, imagina, fecha o olho e visualiza isso muitas vezes. Fecha o olho, viva isso como se fosse um filme passando. Por quê? Porque desse jeito você fornece esses dados, você fornece essas imagens para sua mente. Fecha o olho e imagina a cena, imagine os sons de tudo acontecendo em cada setor. Sabe, fornece essas imagens, esses sons, tudo para sua mente, para ela começar a traçar caminhos para você, caminhos que te levem onde você quer, onde você deseja, onde você realmente é você. A visualização é uma prática muito poderosa, uma prática mental. Eu tenho um curso que ajuda você a se preparar e a reconstruir a sua vida depois da separação. E nele tem visualizações e meditações guiadas específicas para esse tipo de reprogramação mental. Fora que é uma delícia fazer isso, né? Você viajar ali pelas visualizações e tal, isso dá um bem-estar incrível. E ensina a sua mente para qual destino que ela tem que traçar os caminhos para você. É muito importante isso aí, sabe? Olha, é perfeitamente possível ter uma separação de sucesso quando você cria condições internas para tomar decisão, para retomar as rédeas da sua vida. Deixa eu te dar uma dica. Começa a pensar mesmo em tudo que era seu e que você deixou de fazer, tudo que você gostava, deixou de gostar, tudo que você deixou de se dar, se proporcionar. Isso tudo é seu e você só precisa tomar posse de novo. Pensa nisso, não deixa de pensar nisso. Nisso aí tem vida, tem a sua vida. Quando você toma posse do que é seu, da sua essência, de tudo o que constitui o seu eu, aí adeus dependência, adeus medo, adeus amarras, sabe, que não tem deixado você abraçar a felicidade que é sua, tá aí reservadinha para você no universo. E aí, quando você toma posse de tudo que é seu, você toma posse também da sua vida futura. Sim, do seu futuro, ele é seu. E aí, a vida sem o outro passa a ter todo o sentido. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu possa ter ajudado você a chegar um pouquinho mais perto da sua vida própria, de toda a felicidade que ela vai trazer para você. Muito obrigada e lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.